Oi, Gustavo. Oi, Su, você já tá aí? Eu vou te chamar. Oi, Leca. Que honra. Já convidei a Suzana. Oi, Oi, tudo bom? Paty, você não tá com frio, mulher? Aqui tá um calor. Eu tô aqui completamente encasacada. Deixa eu arrumar a posição disso aqui. Eu tô na Flórida, né? Pra quem não sabe. Pois é, eu tinha até esquecido disso quando você me falou, vai ser 5 horas, 1 hora antes É. daqui. Não, aqui é um Nossa, pouco. Paty, espera só um pouquinho, assim que eu vou encaixar meu tripé, ele começou a despencar. Tá Pronto. bom. Oi, Rê, que bom que você conseguiu. Renata! Oi! Tudo bem? Que Deixa eu vir bom, que pra bom. trás. Pois é, né? A gente fica aqui se ajeitando. Então vamos lá. Su, super obrigada de aceitar meu convite. Minha amiga de Ai, dança, assim como a a Renata também, né? Nossa também. amiga de Outra dança. amiga de dança super talentosa que já veio aqui conversar comigo, já veio dar dicas, porque tá todo mundo ansioso, comendo muito. E a Rê já veio trazer toda a sabedoria dela de nutricionista. E hoje eu queria que você trouxesse a sua Espera. sabedoria sobre marca Obrigada. pessoal. Eu quero que você fale um pouquinho de Obrigada. você. E depois eu quero que a gente fale sobre esse assunto que é tão atual, mas que eu acho que tem um pouquinho de preconceito ainda em relação a isso, né? E Nossa, Paty, tem muito. Mas me fala, termina de falar. então, me conta um pouco de você. E aí eu vou te contar do meu preconceito com marca pessoal. Na verdade, não personal branding, que é totalmente diferente, mas o preconceito que eu tinha muitos anos atrás no mundo corporativo, porque eu achava que se promover, se autopromover, pegava mal. E hoje eu sei que mudou tudo. Hoje a gente está falando de uma outra coisa. Então, mas as pessoas ainda têm essa imagem, né, da autopromoção, de você ficar querendo aparecer, que isso não é legal. Então, acho que era legal a gente explicar que são conceitos totalmente diferentes, né? Total, total, Paty. Aliás, foi ótimo você ter começado falando sobre isso, porque eu e você temos um histórico em comum, que é ter trabalhado em marketing e branding, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro. O seu também tá meio desajeitado? O meu também. Eu tô aqui tentando me ajeitar com Com essa esse câmera. critério. Mas acho que agora deu. Vamos lá. Vamos lá. Você e eu temos esse histórico, né, Paty, de ter trabalhado em marketing e branding. Uhum. Você pediu para me apresentar, vou falar rapidamente. Eu trabalhei por 18 anos no mundo corporativo, trabalhei 10 anos na Natura, 4 anos no Banco Real, fui diretora de marketing da T4F, sempre trabalhei nas áreas de marketing, branding, negócios. E há 7 anos eu sou consultora. Comecei a fazer branding para empresas, me apaixonei pelo branding pessoal, acho que isso é a disciplina do futuro, um futuro que o Oi. coronavírus acelerou. É. E estou aqui hoje ajudando as pessoas a organizarem a forma como elas se apresentam ao mercado. Mas o fato de ter vindo de marketing, como você, me traz um histórico que acho que muita gente que também não é de marketing vai entender o que a gente está falando, que é o que é ser chamado de marqueteiro. Né? Uhum. Marqueteiro nunca foi um adjetivo bom. Né? E piorou Marqueteiro. bastante, né, com os nossos políticos na última década, principalmente, virou quase um xingamento, né? Exatamente, exatamente. Você, quando fala em marketing, principalmente no Brasil, você associa ao conceito de falar,
prometer e não cumprir, falar alguma coisa que não é verdade para atrair as pessoas, não necessariamente entregar aquilo que você prometeu. Uhum. Esse é o histórico já é o histórico de marketing na cabeça de muita gente. Então, quando você começa a falar de fazer o marketing de você mesmo, de você como uma marca, isso remete a um histórico negativo, associado a uma cultura latina, e aí é bacana você estar nos Estados Unidos agora, porque a gente pode fazer esse paralelo. A gente cresceu numa cultura assim, fala menos e faz mais. Deixa o seu trabalho falar por você, trabalha direito, que as pessoas vão perceber, que as coisas vão acontecer. É assim que a gente foi criada, né? Uhum. A maioria de nós... Espuma, né? Não fica fazendo espuma, né? Não faz espuma. Não, eu adoro uma que assim, não seja biscoito polvilho, né? Que só faz barulho, mas não tem consistência. Esse é o histórico da gente, de nós como latinos. E eu faço questão de reforçar isso porque, assim como você, a minha sócia mora nos Estados Unidos, a Gil, né, que você conhece, mora na Califórnia, e a cultura americana é bem diferente nesse aspecto, né? Desde a escola, a gente vê as crianças se preparando para falar de si, você vê as crianças sendo treinadas a ter uma estrutura narrativa organizada, uma estrutura narrativa que tenha propósito, onde você avalia não só o conteúdo que você está passando, mas você avalia também desde criança. Eu acho isso incrível. Assim, você conseguiu engajar a sua audiência? As pessoas te fizeram perguntas, né? Ou seja, o americano, ele já é treinado, educado para entender com naturalidade que não tem problema nenhum, pelo contrário, é esperado que você fale do seu valor, né? Que você fale do seu trabalho, que você consiga expor as suas ideias com clareza, com objetividade, que você engaje o seu público. Muito diferente da gente, né? Então, quando você pensa em marca pessoal no Brasil, você pensa primeiro nesse conceito negativo de marketing pessoal, né? Que a gente estava falando. Que é um conceito que na década de 90, mais ou menos, ganhou um pouco de força num sentido ruim, né? Num sentido positivo. E a gente confunde também com o conceito de autopromoção, ou seja, se eu vou falar da minha marca pessoal, eu vou falar de mim. De mim, e isso não vai pegar bem, né? Ou eu não me sinto bem, né? E aí que eu queria te dar o exemplo da minha carreira, que eu acho que é interessante, porque talvez tenha gente aqui que passe também por isso. Quando eu trabalhava na Nike, eu tive a oportunidade de passar um ano na matriz. Então, imagina, já trabalhar na Nike com marca, com branding, era maravilhoso. E ainda poder passar um ano na matriz, onde as ideias são criadas, os conceitos são gerados, foi uma experiência incrível. E aí, quando eu voltei... Que legal! Eu não sabia dessa passagem da sua carreira. Assim, que legal! Não importa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a diretora de RH falava assim para mim, porque eu era o que eles chamavam de brand ambassador, né? Embaixadora da marca. E para a Nike, a coisa mais valiosa é a marca. Então, realmente, a Nike tinha um cuidado imenso em formar essas pessoas que iam cuidar da marca. E aí ela falava para mim, você tem que passar tudo que você aprendeu, você tem que ir de mesa em mesa falando para as pessoas o que você aprendeu, trazendo isso. E eu não tinha coragem de fazer isso. Eu achava que seria ridículo, achava que eu ia querer estar, sabe, eu vou ficar me mostrando, me exibindo. Sempre detestei aquelas pessoas que ficam querendo falar muito, querendo aparecer na reunião, sempre achei aquilo muito vazio. E eu falava, imagina que eu vou ficar de mesa em mesa contando. Eu sempre pensei isso, é o meu trabalho que vai mostrar o meu valor. E sempre tive, graças a Deus, muito talento para o que eu faço. Então, meu trabalho realmente aparecia. Mas eu poderia ter tido muito mais oportunidades se eu tivesse com essa cabeça, né? De que não é que eu vou querer aparecer. Eu vou estar levando informação para as pessoas que também vão ajudar essas pessoas nas áreas delas. Com certeza. Mas a gente tinha esse preconceito, essa coisa de, não vou fazer show off. Isso não é meu estilo.
né? A gente tinha, né, Paty? E a gente era vetor desse preconceito inconscientemente, É. inocentemente. Uhum. Quantas vezes eu já me vi em rodas onde as pessoas falavam: porque o fulano só quer aparecer, porque fica aí fazendo autopromoção, é o rei do marketing pessoal, mas Exato. entregar mesmo que é bom não entrega. Uhum. Porque era o que a gente vivia, né? E aí você, quando deixa de compartilhar isso, pegando a sua experiência, que eu achei um exemplo maravilhoso. O que acontece quando você deixa de compartilhar a experiência que você teve lá em Portland com o time? Todo mundo perde. Uhum. Porque. E aí eu queria dar um passo para trás para explorar um pouco mais essa dinâmica e o que mudou deste conceito antigo de autopromoção para um conceito de marca pessoal mais contemporâneo. A gente estava falando de falar de si, né? Isso. Quem fala de si? Quem fala de si é o chato da festa. Tem pessoas que só conversam com você para confirmar aquilo que elas pensam. Elas só ouvem o que você está falando para falar delas mesmas, né? Então, se você fala assim, Ai, nossa, sei lá. vou te interromper, que lindo, que a Débora falou que ela está emocionada. Que bom, Débora. Que bom. Que legal! Oi, Carol! Olha, a nossa companheira de dança entrando aí também. Ai, Só que que bom. a Carol é top, né? Ah, Quem Carol é é outra categoria na dança. É Bom, outra você também categoria. dança super A bem. gente tá ralando aqui, né, Você Paty, para também. tentar. Espera. Uhum. Mas estava falando assim, não tem gente que quando conversa com você só quer falar de si mesma? Você fala assim, sei lá, tô com dor no joelho, estamos falando de dança aqui, tô com dor no joelho. A pessoa não quer saber, é mesmo, Paty, o que aconteceu? Você machucou? Não, ela quer falar da dor que ela tem. Ah, porque eu também me machuquei. A dor dela é Ah, maior porque ela caiu, porque ela não sei o quê. É verdade. Não é só que ela quer falar de si, ela quer falar que ela ainda é melhor. É. A dor é maior. Você está nos Estados Unidos? Ah, porque eu fui no. Porque tinha uma viagem marcada, eu cancelei por causa do corona. Ela não quer saber efetivamente se você está nos Estados Unidos ou se você está com dor no joelho. Uhum. Ela te usa como um veículo para falar do assunto predileto dela, que é ela mesma. Uhum. Essas pessoas, muita preguiça, né? A Adriana está falando aqui, muita preguiça, exatamente. Elas provocam o que na gente? Elas provocam preguiça. E aí você não tem vontade de continuar uma conversa. Quando a gente está falando de uma marca pessoal, a gente está falando de uma única coisa. Assim, nós vamos conversar aqui, sei lá, 1 hora. Se vocês esquecerem tudo que a gente está falando aqui, eu e a Paty, tem uma coisa que eu acho fundamental lembrar, Paty. Marca pessoal não é ego trip. Não é sobre você, é sobre o outro. Uhum. É sobre aquilo que você pode proporcionar para uma outra pessoa. Para que o seu trabalho serve? Você está a serviço de quem? Você promove qual benefício para essa outra pessoa, para esse público que te segue? Por que as pessoas leem os seus textos deliciosos? Porque eles provocam emoção, conexão, diversão, leveza, enfim, uma série de sentimentos gostosos. E não porque estou lá querendo contar minha vida, né? Essa é a diferença, né? É o que você faz bem e que você pode fazer pelo outro, né? No caso, na sua profissão. Oi, Dani, querida. Dani. Querida. 39. Exatamente. Então, quando você entende que o seu trabalho, seja ele qual for o seu trabalho, ele está sempre a serviço de melhorar a vida de uma outra pessoa, sempre. Você está no mundo para quê? Para ajudar alguém, ou a resolver um problema que ela tenha, ou a gerar um momento de prazer para essa pessoa. Se vocês pensarem, qualquer trabalho é isso, é resolver um problema ou gerar um benefício, um prazer, uma oportunidade. Se você entende. Um ponto aqui, Su, que eu quero falar com você. Eu acho que não é, mas ela está dizendo que a gente tem que ter autoestima para isso. Eu acho que não é bem autoestima no caso, mas eu queria saber sua opinião, Suzana, que você é especialista. Eu acho que no caso é confiança no trabalho que você faz, né? Se você sabe que você é bom naquilo que você está fazendo, você vai saber transmitir.
Eu acho que tem autoestima, tem autoconfiança, como você falou, e a autoestima e a autoconfiança, elas vêm de um passo anterior, que é o autoconhecimento. Uhum. Que é justamente esse entendimento do que, no que eu sou boa e no que o que eu faço bem melhora a sua vida. Porque Tá. quando eu entendo, eu sou. Olha, veja bem, Paty, a gente é boa numa série de coisas e a gente é péssima num outro tanto de coisas. Tudo bem? É da vida. Ao compreender o que eu faço bem, diferente, incrível, e ao compreender isso que eu faço bem melhora no que a vida de uma outra pessoa, eu sou capaz de falar da minha marca sem ser aquele chato da festa que a gente estava falando. Porque eu Uhum. não vou falar de mim, eu vou falar do meu trabalho, do valor que eu gero e como é que este trabalho que eu faço melhora a sua vida. Tá. Essa diferença é que muda tudo na equação. Parece uma coisa simples de falar, foco no cliente, foco no outro, mega clichê, né? Uhum. Mas assim, na prática, a gente ainda vê as pessoas, eu vejo muito no meu trabalho com os meus clientes, as pessoas querendo falar de si. De si. A pessoa quer falar de si. Ela quer falar do trabalho que ela faz, do curso que ela fez, do que ela teve de experiência. Não, tudo isso é o entorno da sua mensagem. Mas é assim, isso tudo que você fez aí, que você tem de incrível, isso aí serve para quê mesmo? Uhum. Eu posso contar com você para quê na minha vida? Porque o ser humano, no fundo, é egoísta. É um egoísta Idoso. puro, mas é um egoísta. Eu É quero saber idoso. É. o que Maria leva. Se eu Uhum. não achasse o seu texto delicioso, eu provavelmente não ia ler. Eu não vou ficar me forçando a ler uma coisa que não me faz bem. Então, Uhum. eu não vou num médico se eu achar que ele não vai melhorar o meu estado de consciência sobre mim mesma ou que vai me curar de um problema. A gente interage com as pessoas. Por que as pessoas estão assistindo essa live? Porque elas acham que eu e você vamos falar alguma coisa, seja lá o que for, que vai melhorar a vida delas. Exatamente. A Se gente tá... essas 30 e poucas pessoas que estão aqui nos ouvindo não achassem que a gente tinha alguma coisa interessante para contar, elas não estariam aqui. Então, você está sempre em busca dessa troca de valor. E está tudo certo. Tá mais certo ainda quando você. Se você radicalizar nessa ideia, que é o que eu digo. Veja bem, você está com uma dor de barriga. E o trabalho que eu faço resolve a sua dor de barriga. O que acontece com você se eu não te conto que eu tenho a solução para a sua dor de barriga? Você continua com dor? Uhum. Então, quando você entende que marca é serviço, que o seu trabalho está no mundo a serviço das outras pessoas, é sua obrigação falar o que você faz. Não é ficar falando de você, não é ficar se autoexibindo, não é ficar se autopromovendo. É falar do valor que você gera. Porque quanto mais você fala do valor que você gera, mais as pessoas que precisam do seu trabalho vão ficar sabendo. E ao ficar sabendo e comprar de você um produto, comprar um serviço, interagir com você, assistir a sua live, ler os seus textos, o que acontece com elas? A vida delas melhora. Não, e É elas isso que vão te ver acontece como com elas. uma referência, né? Que é uma outra coisa que eu quero chegar nesse ponto, né? Porque isso, o importante da marca pessoal é que ela te possibilita você se colocar como uma referência naquele assunto que você domina. Isso é muito interessante, né? Mas antes disso, eu queria falar que o Paulo está dizendo aqui que confiança é a palavra-chave. Ele está iniciando a marca dele e ele precisa de muita atenção para não cair na síndrome do impostor, que é aquilo que a gente falou antes, que você tem a questão da autoestima com o autoconhecimento, né? Que o autoconhecimento é o que vai te ajudar a você ganhar autoconfiança e autoestima, né? Mas a Paulo, você síndrome tocou do num ponto. impostor, Paulo, ela persegue todo mundo. É uma Também. praga. Paulo, você tocou no ponto fundamental. Tá nos seguindo aqui, tá assistindo aqui a Flávia Lima, que é o perfil Vibre Sua Essência. Não sei quem viu aqui. Quem não segue, siga ainda, porque é um perfil maravilhoso que ela compartilha diversos insights assim interessantíssimos. E ela acabou de
A gente fez uma live semana passada, na qual ela falou sobre os autossabotadores e a relação disso com a síndrome do impostor. Olha, a primeira coisa é que, assim, é geral, um monte de gente famosa, bem-sucedida e ultra competente sofre dessa síndrome. E eu acho que ela é muito agravada pela exposição, excesso de exposição de pessoas bem-sucedidas que a gente está cercada hoje, né? A gente está bombardeada de cases de sucesso e às vezes a gente acha que todo mundo é incrível, menos a gente. Mas tem... O impostor bate na minha porta, vira e mexe. Nossa, todo dia, todo dia. Eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, vença a síndrome do impostor. Eu falo assim, vencer, eu não sei se eu posso aconselhar, porque eu não consegui, mas eu sempre digo, morra lutando, morre atirando contra ela, porque é uma luta em glória, é uma luta diária. Mas, Paulo, a pergunta que você fez, ela tem muitas coisas interessantes, porque sim, primeiro quanto mais você se conhece, mais você recebe feedback das pessoas, e mais as pessoas vão te dizendo o quanto é bacana aquilo que você faz, que você oferece, mais isso aumenta a sua autoestima. Por isso que pedir feedback é fundamental. Por isso que um processo de marca, assim como uma marca de produto, né, Paty? Quantas vezes você fez pesquisa de mercado? Por que a gente faz pesquisa de mercado? Porque a gente precisa saber o que os outros pensam da gente. A mesma coisa com a marca pessoal, pedir feedback, né? Não ter receio de perguntar o que eu podia ter feito melhor, o que você acha que eu poderia ter feito diferente, ou no que o meu trabalho ajudou você, me fala uma palavra. Isso são elementos que vão ajudando a gente no autoconhecimento e vão ajudando a gente na autoconfiança. Mas o segundo ponto do que você falou em relação à confiança, Paulo, é o seguinte: marca é entrega. Comunicação potencializa a entrega, mas marca é fazer algo por alguém. Quando a Paty trabalhava na Nike, não adianta fazer campanhas maravilhosas se o tênis que você sai para correr e o tênis solta a sola. Se a roupa é feia, se ela não cai bem, se a tecnologia não funciona lá do dry fit. Então, você usa a comunicação para potencializar aquilo que você entrega. Mas marca é baseado numa entrega, numa relação que vai se estabelecendo de confiança. Por isso que a gente fala, né, Paty, que a reputação é o seu maior ativo. Sim. Porque como é que você constrói reputação? Não é falando sobre o que você faz, é fazendo e falando, fazendo e falando. As redes sociais, elas são um anabolizante, né, da nossa marca. Elas são que nem uma bomba mesmo para quem treina, né? Você consegue potencializar aquilo que você tem de entrega, mas tem que ser baseado numa entrega, né, gente? Pelo amor de Deus, senão vira aquilo que a gente falava, vira o biscoito polvilho, vira a espuma, vira só aquele falatório. Débora, se vai ficar salva, vai. A Adriana perguntou, mas grava essa live, pelo amor de Deus. Não, a gente vai gravar. Eu não fiz live semana passada, mas pelo que entendi, agora já vai direto para o IGTV. Mas se continuar do jeito antigo, vai estar no Stories, depois eu baixo e a gente põe no YouTube também. A Andréia, que é outra maravilhosa, que também já esteve aqui, já me deu a honra de estar aqui comigo, dividindo a experiência dela, está me falando que é um desafio, que muita gente acaba omitindo o que pode gerar de valor para o outro. Né? Então, é um desafio você aprender a demonstrar que você pode gerar valor para o outro e o que você pode gerar para o outro. Exatamente. Foco no outro, foco naquilo que você pode fazer. Por que o que você faz melhora a vida da outra pessoa? Marca é serviço, ninguém se sustenta, nenhuma marca se sustenta sem serviço. Como fazer isso, como você aprender a demonstrar, não omitir o que você pode fazer pelo outro. Aí vem a questão da cultura, né, que a gente falou, e de como é que você modela a sua mensagem. A sua mensagem, ela está baseada em quê? Aquilo que você fala,
aquilo que você posta, as entrevistas que você dá, os artigos que você escreve, eles estão baseados em quê? Estão baseados naquilo que você está com vontade de falar, aquilo que você acordou a fim de... Ou você está pensando naquilo que a outra pessoa, que é o seu público, precisa e gostaria, e obviamente que é alinhado com a sua entrega, né? E a questão da marca é que existe um fit, né? Tem público para todo mundo, gente. Vou pegar o exemplo dos seus textos, né, Paty? Eu amo, mas vai ter gente que não gosta, vai ter gente que vai gostar de um texto mais árido, vai ter gente que vai gostar de um texto mais curto, vai ter gente que vai preferir, na verdade, um livro inteiro. Então, assim, é uma questão de você entender aquilo que você faz bem, que você tem talento para fazer, qual é o público que se beneficia daquilo. Para quem é que aquilo que você entrega faz sentido? E aí você se relacionar com esse público. Porque isso é que é autenticidade. Porque quando você também só quer fazer uma entrega pensando no que o outro quer e aquilo não bate com quem é você, você não sustenta por muito tempo. E se você fica pensando só em você e esquece que você precisa interagir com o público, ninguém te aguenta de tão chato que você se torna. Então é uma dança, né? É como qualquer relacionamento. É uma dança, é um equilíbrio. Você tem que cuidar disso o tempo inteiro, pedir feedback, se alimentar dos seus feedbacks. É um equilíbrio. E é um equilíbrio que exige empatia, que exige escuta, que exige você estar atento ao que o outro tá te pedindo, às vezes, ou te dando de retorno, né? Sim, sim. Ai, Carol, querida, dizendo aqui, olha, que fez branding comigo, aprendi tanto, foi uma viagem de autoconhecimento e posicionamento. Obrigada, Carol. Suzana é maravilhosa. E aqui o Paulo... Verdade, autoconhecimento. Começa assim, o que a gente faz no processo de marca pessoal? A gente não cria nada, porque a gente não está aqui para criar personagem, né? Até tem gente que faz esse trabalho, mas, enfim, um trabalho de marca pessoal autêntica não é criar uma imagem. Não é isso. É revelar aquilo que você tem de melhor. Aquilo que quando você faz, não brilha só os seus olhos, brilha os olhos de quem está em volta de você. Marca pessoal é isso. A gente estava falando de reputação, Paty. Eu me lembrei de falar uma coisa aqui que eu acho que confunde muita gente, um conceito, que é o conceito de identidade, imagem e reputação. Né? Como é que isso se dá no tempo? Muitas vezes a gente confunde essas palavras, né? Então acho que vale a pena falar rapidinho delas. Quando eu penso na minha identidade, eu penso em quem eu sou, meus valores, meus atributos, meus talentos, minha história, minha vivência, meus cases, tudo isso. Só que você bate o olho em mim, você não tem noção, né? Tá tudo aqui dentro. Minha identidade, ela vive dentro de mim. E quem me conhece, quem interage comigo, com você, com qualquer um de nós pela primeira vez, não tem ideia do que está dentro da gente. Você não sabe se os meus valores são coerentes com os seus. Você não sabe. Então, é a minha identidade, é uma caixinha preta que está aqui. Quando eu começo a interagir com você de alguma forma, você começa a me conhecer. Então, por exemplo, tem um monte de gente aqui que eu não conheço, que talvez esteja me ouvindo pela primeira vez. Tem um monte de gente que não te conhece, está te ouvindo pela primeira vez. Essas pessoas estão tendo um primeiro impacto da nossa marca pessoal e estão tirando já um monte de conclusões. Boa nisso, não é boa naquilo, gostei, não gostei, achei ruim, competente, incompetente, sabe do que está falando, não tem noção. Enfim, você vai sair daqui com uma imagem, né? Uma imagem minha, uma imagem da Paty, você nunca encontrou com a gente. É a sucessão de imagens, a sucessão de impactos que vai formar a reputação. Você talvez depois leia um artigo meu, leia um texto da Paty, a gente faz uma outra live juntas, faz um trabalho, assiste uma palestra, você vai formando na sua cabeça aquilo que você acha de mim ou da Patrícia. Isso se dá no tempo. Você não me conhece e hoje passa a confiar plenamente em mim. Não é assim. Você ficou com o quê? Com uma boa imagem, uma boa impressão, que é o quê? Uma foto.
Ou você ficou com uma péssima impressão. É o quê? Uma foto. Pode até ser que, vamos supor, você detestou tudo que eu falei aqui, achou uma bullshitagem, essa mulher não sabe o que está falando. E aí eu tenho a oportunidade de ter um segundo contato e reverter essa percepção que você teve. Qual a frase que a gente diz? A gente costuma falar assim: nossa, eu tinha ficado com uma péssima impressão dela. Agora eu mudei a impressão que eu tinha, mudei a imagem que eu tinha. Isso são fotos, isso são momentos no tempo. Só que a nossa reputação, ela é um filme. Exato. Você faz um bom impacto, você faz um bom impacto, você faz um bom impacto. O que eu espero da minha próxima interação com você? Que seja boa. Que seja Se positivo. você... e o contrário também, né, galera? Para o Porque o bem. importante é dizer que nem eu, nem você, nem ninguém tem controle sobre a sua própria reputação, né? É uma coisa que está na cabeça do outro, né? Exato. Tem aquela frase do Jeff Bezos que eu li junto com você, no material que você me enviou, que eu achei fantástica, né? É demais, né? A reputação é o que os outros falam de você depois que você saiu da sala. Exatamente. Então, trate de construí-la muito bem, né? Então, por isso que cada ação, cada atitude, cada coisa, cada trabalho que você entrega, né? Conta para isso. É uma construção, né? Tati, ótimo ponto que você trouxe. Porque o que aconteceu? Qual que foi o truque aqui? Lembra quando eu comecei a falar, eu falei, minha identidade está dentro de mim? Uhum. Eu começo a interagir com você, eu estou fazendo o quê? Eu estou transferindo um pedaço da minha identidade, estou impactando. Quando você forma a sua reputação, perdi o controle. Minha reputação não mora na minha cabeça. A minha reputação mora na sua. Exato. A nossa reputação vive na cabeça, na mente das pessoas que interagiram com a gente. Uhum. E aí, sem pânico, né? Porque a gente fala, nossa, ferrou, não controlo isso. Não, você não controla isso. Mas o que você pode controlar? Você pode controlar esses impactos, que é isso que a gente estava falando. Você pode controlar a forma como você se expõe, você pode controlar e planejar como é que você vai falar do seu trabalho, que aspectos você vai mostrar do seu trabalho. Não é fingimento, não é fake, não é personagem, não é nada disso. É pensar no que você vai falar. É escolher, assim, nós somos seres humanos complexos, cada um de nós tem muitas e muitas dimensões. Qual dimensão que eu vou escolher dar luz, que eu vou escolher mostrar para as pessoas? Eu vou Se não, como diz né? O que eu vou pôr no holofote? Não preciso pôr tudo. Exatamente, porque senão, o que vira? Vira o que a gente chama, a Flávia, que está aqui do Vibre Sua Essência, que eu estava dizendo, ela chama de modo Zeca, que eu acho sensacional, que é o modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Se você não pensa nisso, assim, pensa o seguinte, a sua reputação vai acontecer, ela já existe. Acontece muito. Surgiu que a minha sócia, eu preciso construir minha marca pessoal. A gente fala, opa, a gente vai trabalhar a sua marca pessoal, reposicionar, fortalecer, colocar a luz, construir? Não, porque você já tem. Sua marca pessoal já existe. Se você está olhando para ela de maneira carinhosa, estratégica, cuidadosa, ou se você está lá no modo Zeca, é uma outra história. Mas a sua marca começou a se formar no dia que você nasceu. Vê se não é assim. Quem tem bebê em casa, já conviveu com bebê, sabe. Como é que funciona a história? Bebê nasceu, né, Paty? Marquinhos nasceu. Marquinhos chorava muito ou era calminho? Calmo. Marquinhos não chorava, o que a gente fala? É calmo. A criança chora, a gente fala, é agitado. O que a gente está fazendo? Carimbando. A gente começou a tirar a conclusão. O que aconteceu com o Marquinhos na hora que nasceu e chorou pouco? Ele começou a colocar a identidade dele para fora, a gente começou a tirar a conclusão sobre ele e começamos a formar a reputação do Marquinhos. É assim a vida. A única diferença é que quando a gente é criança e adolescente, o mundo dá um desconto para as nossas interações. Depois, não. Depois, aquilo que a gente vai fazendo na nossa vida adulta vai se transformando nessa sucessão de carimbos, de percepções que as pessoas vão tendo sobre a gente e que vão formando a tal da reputação. Então, quer dizer que
tô perdida, né? Não, você pode trabalhar a sua reputação, você pode escolher colocar mais ou menos luz em algum outro aspecto da sua identidade. Você tem que... Onde você vai pôr o foco, né? E essa coisa que você falou, a tua marca pessoal já existe desde sempre, mas você pode remodelar essa marca a partir de agora, né? Sempre. Sempre. É fácil? Não. É impossível? Também não. É um trabalho, gente. É um trabalho. Eu sempre dou o exemplo da Xuxa, porque eu acho o seguinte: se a Xuxa conseguiu ir de atriz pornô a rainha dos baixinhos, qualquer um consegue fazer qualquer coisa. Porque assim, você esqueceu o passado dela? Não, você não esqueceu. Então, um monte de gente às vezes fala: nossa, mas como é que eu faço para apagar? Não precisa apagar, gente. Tá ali, faz parte. Quando a Xuxa entrou, vou chamar do terceiro momento dela, tá? Teve esse momento, depois teve um momento bota, nave, fumaça, e depois teve um momento quando a Sasha nasceu, não sei quem se lembra disso, não tinha muita música infantil no Brasil, naquela época. Minha filha está com 20 anos e ela é um ano mais nova do que a Sasha. A gente não tinha tanto importado, imagina, não existia digital, não existia MP3, você tinha que comprar disquinho, né? E depois CDs. Não tinha música infantil no Brasil de qualidade. O que a Xuxa fez? Todo ano ela lançava um disco novo com músicas para a idade da Sasha. Então, quando a Sasha tinha 1 ano, ela lançou musiquinhas de bebezinho. Quando ela tinha 2, ela lançou para aquela faixa. Quando ela tinha 3, ela lançou para aquela faixa. E a minha filha tinha 1 ano a menos. Então, aquilo que a Xuxa fez para mim, como consumidora, foi maravilhoso. Porque não tinha no Brasil. Eu esperava quando ela ia lançar uma vez por ano e eu comprava. Eu esqueci o passado dela? Claro que eu não esqueci. Nem por isso eu desconfiei da entrega que ela estava fazendo naquele momento. Era uma entrega de qualidade, era o que eu precisava. A Xuxa melhorou a minha vida naquele momento. E eu comprei simplesmente todos os CDs que ela lançou. Então, você não precisa apagar o seu passado para mostrar para o mundo que você está entregando algo de valor, que você está entregando algo diferente. As pessoas vão compreender se você for consistente, se você for autêntico, se você tiver qualidade naquilo que você entrega, se você comunicar. É assim que se dá. Então, eu acho que é possível transformar qualquer marca. E, para te falar a verdade, até hoje, eu nunca peguei um caso como a Xuxa. Eu já peguei um monte de clientes. Isso é uma coisa radical, né? Vamos dizer que não é comum. Por isso que eu gosto de dar esse exemplo. A gente porque não é um passados exemplo tão negros assim, geralmente. para você ver. Você fala assim, poxa, é esse o trabalho que você precisa fazer? Geralmente não. Geralmente é assim, eu tô mais para cá, eu quero ir mais para lá. Sim. Ou geralmente é assim, por exemplo, acho que está todo mundo comunicando menos eu acho que eu gostaria de aparecer mais, eu não sei exatamente por onde. Geralmente as pessoas precisam fazer ajustes de rota. Às vezes um ajuste numa mudança de carreira, numa transição de carreira, né? Enfim. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Às vezes é transição de carreira, às vezes eu tenho clientes que estão numa área numa determinada área e querem voltar para uma área que elas trabalhavam, por exemplo. Eu tenho gente que fez migração de mundo corporativo para consultoria. Eu tenho clientes que são coaches e consultores que às vezes caem numa vala comum. Por exemplo, coach. Coach tem um monte. E aí, como é que você se diferencia num mercado que um monte de gente diz que faz a mesma coisa? Qual que é o seu jeito de fazer? Qual que é o seu jeito de entregar? Porque para quem conhece um pouco de coaching, tem lá suas metodologias. Então, sei lá, tem um método que chama DISC, né? Que é de fazer análise comportamental. Você não vai se diferenciar porque você aplica esse método. Todo mundo que é coach aplica o DISC. Mas o que é o seu jeito? O que é o seu tempero? Qual que é a sua vivência? Ou qual que é o nicho específico que você resolveu atuar? Ou a dermato, né, Paty, que eu estava te falando. Você, né, acho que tem bastante mulher assistindo a gente aqui, acho que vão se identificar. Quase todas nós vamos a um dermatologista, né, meninas? E eu conheço 20 dermatologistas. Cada amiga minha
tem um dermato do coração. Mas, gente, todo dermato faz a mesma coisa. Todo dermato faz botox, faz laser, faz não sei o quê. Uns com a mão mais pesada, outros com a mão mais leve. Mas, assim, sai um aparelho novo, deu 6 meses, um ano, todos os dermatos têm igual. Por que você gosta do seu dermato? E não gosta do dermato da Patrícia, não gosta do meu? Não gosta... Porque a gente gosta do jeito que aquela pessoa faz. A gente gosta da forma como ela aborda, você gosta do jeito que ela te trata, você se sente seguro e confiante com ela, porque você acha que o resultado vai ser parecido com aquilo que você espera que seja. Então, a questão não é você fazer uma coisa que ninguém faz, é você fazer do seu jeito e deixar claro para as pessoas qual é o seu sua jeito. marca, né, Su? Imprimir a sua marca naquilo que você faz. Nossa, exato. Uhum. Sabe qual que é a origem da palavra branding, né? Uhum. Sim, mas vamos contar aqui. Então, branding é uma palavra que tem origem na palavra brand, que significa marcar a ferro, aquele ferro quente de marcar gado. Então, por que veio dessa palavra? Porque é a marca que você deixava, né, no gado, que era fácil identificar aquela propriedade, era fácil identificar de quem era aquele Quem ele gado. pertencia. Uhum. E é isso que você falou, né, Paty? É Imprimir a a marca que a gente deixa, a gente causa um impacto, né, nas pessoas. E isso deixa marcas. Eu quero interromper só para dizer que o Paulo falou, quando a gente estava falando lá atrás de síndrome do impostor, ele falou que a gente não tem ideia do peso que nós tiramos dele e que caiu até um cisco. Paulo, a gente está muito feliz de ler isso. Cai cisco aqui também quando você fala. Adorei. Paulo! Estamos juntos aqui na síndrome do impostor. É apesar da síndrome do impostor, né? Porque vencer, meu amigo, é difícil. É difícil. Vendo aqui as Eu perguntas. convido vocês a olharem não sei se é o post que a Flávia fez lá no Vibra Sua Essência sobre os autossabotadores. Dá uma lida, viu, Paulo? Porque a gente volta na questão do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, entende de onde vem essa autossabotagem, o que eu não acredito em mim, por que eu sou exigente demais, por que eu acho que nunca tá bom o suficiente. Um monte de gente que procura a gente fala assim, não tem coragem de postar. Eu falo, oi? Eu não tenho coragem de fazer um post. Eu falo, sim, você não tem coragem de pular de paraquedas? Porque, né? Não, é de fazer um post. A pessoa escreve, 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 nunca acha que tá bom e não tem coragem de apertar o botão de postar. Vocês não têm ideia, Paty, você não tem noção da quantidade de gente competente que me fala isso. E aí, é incrível, e vem todos aqueles medos. Mas vem cá, me diz uma coisa. Você tem medo de quê exatamente? De fazer um post e sei lá o quê? Ah, tenho medo de parecer ridículo. Eu tenho medo de ficar parecendo que eu tô falando de coisa que eu não entendo. Eu tenho medo das pessoas... Pode parecer ridículo. Aí eu gosto de dar exemplo exagerado, né? Porque aí fica fácil de entender. Sabe as Kardashians? Sim. Eu li uma vez um texto de uma coach que eu achei sensacional, não lembro o nome dela. Thaís alguma coisa. Ela escreveu assim: o que eu aprendi com as Kardashians? E aí eu já, puta preconceito, né? Nossa, o que tem para aprender com aquelas mulheres, né? Pelo amor de Deus, E o texto dela era muito legal. E uma das coisas que ela dizia era o seguinte: as Kardashians é um escândalo atrás do outro, né? Elas vão se superando na capacidade de fazer bizarrices e etc. De expor a vida íntima, cada vez mais íntima, cada vez mais íntima. E aí eu te pergunto o seguinte: você lembra o escândalo das Kardashians do ano passado? Você lembra dos últimos 6 meses? Você não lembra. Não. Porque o mundo vai numa velocidade que você pode até... Ah, obrigada, Andréia. Ela mesma, Thaís Roque. O mundo vai numa velocidade que você esquece. Então eu falo assim, olha só, gente, presta atenção. Se as pessoas esquecem o que as Kardashians fizeram, não vai ser o seu post, que geralmente é bom, bem escrito e competente, que vai fazer você parecer ridículo de maneira que nunca mais você tem credibilidade, acabou sua carreira. Não vai. Então perde o medo. O máximo que vai acontecer, que é raro, tá? É você escrever uma bobagem.
Se joga, né, Su? Se joga. Você escreveu uma bobagem, vai ter uma meia dúzia que vai te falar, nossa, puta bobagem você escreveu, hein? E você fala, abafa o caso e vai pro próximo. Vai pro próximo, aprende com aquilo e faz um outro diferente. Não precisa ter tanto medo. Até porque você vai aprender uma coisa, quando você perde o medo de se expor e de falar, você vai aprender que tem muito mais gente carinhosa no mundo com você do que gente a fim de te detonar. E é verdade. Muito mais. Uhum. É verdade. Mas aí eu queria aproveitar esse gancho para falar que hoje, com as redes sociais, né, a nossa vida está exposta, né? Então, essa coisa de você cuidar da sua marca pessoal também é muito importante, saber o que postar, o que não postar, né? O que você quer mostrar, o que você não quer mostrar, até onde você vai na sua vida pessoal ou não. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. E o gancho eu peguei porque tem muita gente que tem medo de se expor, né? Então, a coisa da pessoa não dar o send ali que ela escreveu o post é o medo de se expor, o medo do que os outros vão pensar. Eu escuto muito isso, quer dizer, hoje em dia não, mas quando eu comecei a escrever, eu escutava isso. O que você escutava? Coragem? Você tem coragem de se Coragem. expor? Para que você vai se expor? Tô me expondo, tô escrevendo uma coisa que eu tenho vontade, que as pessoas se inspiram, que as pessoas curtem, que me traz um retorno enorme, né? A reação das pessoas me traz um retorno enorme. Assim como quando a gente se conheceu, eu conheci a Suzana, para quem não sabe, no Anacan, que é uma escola de dança. Ah, ótimo exemplo. Democrática, super democrática, onde você tem... Eu já fui para o palco com uma menina de 19 anos e eu tinha 50, a gente estava no meio, né? Se joga total. Então lá era gente que dançava bem, gente que dançava mal, novinha, mais velha, tinha pessoas que dançavam com a gente no palco que tinham 70 anos. E era uma delícia, e cada vez que tinha espetáculo, um monte de gente vinha me falar, você vai se apresentar? Eu falava, claro. Eu não vou me expor. Sim, como é que você vive, né? Se você fica o tempo inteiro se colocando para trás, né? Se retraída, né? Eu acho que também falta um pouco disso do... Gente, a vida não tem graça se você ficar pensando em tudo, né? Eu vou vou fazer esse post, vou pro palco, vou, porque vai me fazer bem. As pessoas não vão gostar? Ué, eu vou gostar, eu vou estar feliz lá em cima. É claro que você vai ponderar, né? É claro que você não vai fazer besteiras, mas assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que colocar na frente das coisas o que faz bem pra gente, o que faz a gente se sentir bem. E aí, se a gente vai se sentir bem, é meio que o reflexo que as pessoas que gostam de você, que é o que você falou, vão te devolver esse carinho, vão te devolver em apoio, né? Então não tenha medo, né? É, exatamente. Eu adorei essa sua lembrança, né? Porque a gente se conheceu numa apresentação e eu me lembro nitidamente que nós éramos assim as que menos tinham ensaiado, né? Nós estávamos, a gente nem se conhecia e a gente estava ali ensaiando de última hora. Aquela apresentação nossa especificamente foi uma amiga minha assistir que dança muito bem. Muito, muito bem. E quando terminou, ela foi me dizer assim, Su, sabe o que eu mais gostei? De ver como é que você estava se divertindo. Exatamente. Então, gente, o seu braço foi pro lado errado. A gente se divertiu. Então, né, é muito isso mesmo. É aquilo que você escolhe. E pegando o gancho do que você falou, tem muita gente que faz essa pergunta, sabe, Paty? Assim, eu queria começar a falar mais de mim, mas já me falaram que eu tenho que falar também da minha vida pessoal, eu não gosto de me expor, eu não gosto de falar da minha vida pessoal, então como é que eu vou fazer agora? Acho que sei lá, cada 10 em 10 palestras, eventos que a gente fala, né, Gil? As pessoas fazem essa pergunta. Uhum. E é o seguinte... O que é a real é que quando você posta algo da sua vida pessoal, é verdade que gera mais buchicho, gera mais engajamento, que as pessoas são curiosas, elas querem ver a sua casa, a sua família, o que é. Isso é um fato. E aí gera essa regra, não é uma regra, né? Porque eu detesto essas regras. Tem que
postar a sua vida pessoal porque vai gerar mais engajamento, porque tem que, porque tem. Não tem nada. Não tem nada. A questão é a seguinte: sabendo que ao falar algo da sua vida pessoal, isso vai aumentar o grau de conexão com as pessoas, porque as pessoas querem ver uma outra pessoa do outro lado, elas querem saber que aquele profissional bacana é um ser humano. Você pode ou não escolher algo da sua vida pessoal que você queira compartilhar, se você achar que faz sentido. Por exemplo, a Gil, minha sócia, ela fala sobre meditação, ela às vezes faz algum post, ela faz aquaton, né? Então, ela às vezes faz um post, mas como é que ela coloca isso? Ela coloca no contexto do nosso trabalho, ela fala de superação, ela fala de concentração, ela fala de foco, ela fala de disciplina. É diferente de você achar que você tem que postar, ai, tô aqui, viu, gente, tomando sorvete com meu filho no final de semana. Ai, olha aqui o meu prato de comida. Ai, agora eu estou morta, vou entrar no chuveiro. São coisas completamente diferentes, porque as pessoas confundem vida pessoal com vida íntima. As pessoas confundem vida pessoal com vida privada. Acham que você tem que compartilhar aquilo que acontece entre quatro paredes. Existe um limite e o barato da coisa é o seguinte: o limite para uma pessoa é diferente do limite para outra. Depende do que você quer comunicar também, né? Depende da tua área e tudo, mas eu acho que tem que ter um limite, é o bom senso que impera aí. Mas as pessoas às vezes perdem mesmo a noção, né? Total! E o limite é pessoal mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu e a Gil somos sócias, trabalhamos juntas, é a mesma metodologia. O meu Insta pessoal é fechado. O Insta pessoal da Gil é aberto. São escolhas, né, Paty? Você fala muito de escolhas, eu gosto muito disso. Eu escolho falar um pouco menos da minha vida pessoal. A Gil escolheu falar algumas dimensões, todas. Óbvio que não, você escolhe. Então, essa coisa da exposição, primeiro, lembra do conceito inicial. Não é para falar de você. Você não importa na equação, importa aquilo que você faz pelo outro. As pessoas querem saber o valor que você gera, então não fica falando de si, não seja chato, fale do seu valor. Isso já diminui, entre aspas, o que você acha que é a sua exposição. As pessoas querem saber o que você almoçou hoje, né? Quer dizer, exatamente. Você vai entregar com isso, entendeu? A não ser que você vai entregar uma receita. Aí tudo bem, fiz um negócio, ficou super gostoso, vou ensinar aqui. Legal. Mas, assim, exatamente. Você quer mostrar o filho, quer mostrar a família. Fui no e esse é o restaurante. segundo ponto. Isso é pessoal. Você está confortável? Mostra. Você não precisa. Não precisa mostrar nada que você considere que faz parte da sua vida íntima que não tem que ser mostrado. Eu acho que formou-se uma cultura em torno das celebridades e formou-se essa coisa de que você quer ver onde é que o filho dela estuda, o que ele está fazendo. Não tem que, gente. A gente recebe, eu e a Gil, uma quantidade de gente falando. Ai, porque me falaram que eu tenho que ter Insta, e agora que eu tenho Insta, eu tenho que fazer stories, agora que eu já comecei a fazer stories, que eu tenho que fazer 20 stories por dia, porque senão o algoritmo não lê, porque eu tenho que postar 2 vezes por semana, porque eu tenho que mostrar minha vida pessoal. Tem que. Paty, socorro, né? É um massacre de tem que. Que isso, gente? Não tem que nada, não. Tem que ser autêntico, você tem que falar daquilo que você quer falar, do que agrega valor para o outro, do que a sua marca faz sentido. Não tem que ficar refém desse monte de regras que, sabe, parece que se você não fizer tudo de uma determinada forma, e aí, Paulo, contribui pra caramba para tal da síndrome do impostor, né? Porque você sempre acha que tem que alguma coisa que você não fez e está devendo. A Gil, só você está falando uma coisa super importante aqui. Uma vez que você vai usar a tua vida pessoal, né? Você vai explorar a tua vida pessoal na rede social. Como profissional, você tem que ver se aquilo vai agregar para a marca que você quer transmitir, né? Tá em linha com o valor da sua marca? Se está em linha, ok. Acho que esse é o critério, né? Tá em linha com o valor da minha marca? Tá em linha com o que eu quero oferecer para o mundo? Não tá irrelevante? Então, esquece. A Aleca está falando que para ela a pior coisa é quem finge mostrar uma coisa para mostrar outra. Isso é ridículo também. E a Ana... Concordo plenamente, Leca. A Aninha falou uma coisa que ela chegou agora há pouco. A gente estava falando daquela coisa do medo de se expor. A gente deu exemplo das apresentações de dança. E ela falou, esse medo de se expor não pode ser um pouco de orgulho, vaidade enrustido?
Eu acho que totalmente. Tem tudo a ver com o orgulho, porque tem gente que não quer se mostrar vulnerável, né? Então, o que que é você ir para o palco com 50 anos de idade? É mostrar o máximo da sua vulnerabilidade, se você não dançou a vida inteira. Né? Então, acho que tem tudo a ver. Tem muita gente que é super orgulhosa e jamais, imagina, vou me expor ao ridículo. Tem menos emoção na vida, mas é a escolha, cada um escolhe, né? Mas tudo bem. Fica só no Olha, safe, né? a Usha aí que dançou com a gente também, né? Ah, Usha, tá... minha querida, outra convidada minha que já esteve aqui, a Andrea Cruz, falou que adora minhas convidadas. Ela é uma. Ai, que... Realmente, minhas convidadas são maravilhosas. Sabe que eu... Não, e mundo absolutamente pequeno, né? Porque a Andréia trabalhou com o marido da Gil, minha sócia. Mundo é uma ervilha. Você vê que essa Sim, coisa que dançamos. a gente está falando de se expor e tal. Sabe que outro dia uma amiga minha falou assim para mim: para que tanta live, Patrícia? Ai, gente. Eu escutei essa pergunta. Aí na hora eu falei: mas não me incomodou. Mas depois eu fiquei. Me incomodou sim, porque depois eu fiquei matutando. E aí eu falei: gente, para que tanta live? Porque assim, a gente está num momento tão difícil. As pessoas estão cheias de angústias, né? E foi o jeito que eu encontrei para ajudar. Porque eu conheço tanta gente maravilhosa naquilo que faz, sabe? Eu conheço tanta gente que é referência naquilo que faz Ai, e que obrigada. Vou pode levar para vir, elogio. né? E que pode vir aqui e responder às angústias das pessoas. Então as lives foram para isso, para trazer aqui as pessoas que eu conheço, que são referências em diversos segmentos Ah, e que vieram responder angústias, gente. Então, assim, tá aí a resposta para quem perguntou para quem tentar live. É por isso que eu tenho muitos amigos competentes e maravilhosos. Por isso. Então, veio a Ucha falar se a gente ficar desarrumada na quarentena, se isso é depressão ou se é só ficar relax mesmo. Veio a achei Andrea uma... falar sobre o medo de perder o emprego. Veio você falar da gente como trabalhar a marca pessoal, porque cada vez é mais importante, né? A marca pessoal, com essa coisa do trabalho, a mudança do trabalho, né? Que a gente vai falar um pouco disso, né, Su? Como mudou, antes era emprego, agora não é emprego, agora é trabalho. Né? Cada vez menos emprego formal, cada vez mais o trabalho. E agora, com esse vírus, vai ser daqui para frente. Então, você tem que ter a sua marca pessoal muito definida e Não. muito bem trabalhada. Aí veio a Renata Rea, nutricionista, para falar das pessoas que estavam comendo muito. Então, assim, por isso, porque eu conheço muita gente que é expert, que é bacana, né? A sorte que eu tenho. Então, é isso, está respondido. Eu acho que esse é um ponto bem legal que você pegou. Vamos até pegar o caso da Renata e da Usha, que são duas profissionais super competentes, cada uma na sua área, né? Renata hoje trabalha com nutrição, mas nem sempre trabalhou com nutrição, né, Rê? Então, assim, a vida vai mudando, né? Ela vai te trazendo outras oportunidades. Um dia você é funcionária de uma empresa, no outro dia você talvez sai, monta o seu negócio, não dá certo, você aí resolve começar uma nova faculdade e aí você se lança. Assim, é muito difícil uma pessoa que tem uma carreira linear, né, uma carreira estável. Isso não existe mais no mundo de hoje, é fluido. Aí, de repente, alguém te chama, você monta uma empresa, aí depois você vende a empresa, você começa a fazer consultoria. O ponto é o seguinte: quem é você alinhando essas histórias, né? Quem é você? Como é que você conta a sua história e reconta? Como é que é a sua narrativa? Como é que você... Quem é você por detrás de todas essas iniciativas que você já teve? Tem sempre uma pessoa ali entregando um valor. Eu sempre digo que eu sou a Suzana, nasci Suzana, vou morrer Suzana. Mas aos 15 anos eu era uma Suzana, aos 25 eu era a outra. Hoje, aos 50, eu sou outra. Então, a gente tem uma identidade, mas ela está sempre em evolução. A gente está aprendendo coisas novas, né? A vida é fluida, né, Rei? Exatamente, a vida é fluida. De repente, num determinado momento, a Renata resolveu fazer nutrição. Começou um curso super, né, difícil, um curso complexo, e tá aí, já se Coragem, reinventou. né? Eu acho que aqui é importante a gente falar isso. A Renata teve a coragem de começar uma carreira nova. Eu me lembro, eu estava do lado dela quando ela falou: vou para a faculdade, né? Com 40 anos, 40 e poucos anos. Então, isso é uma coisa
uma atitude super corajosa. E já tá Exato, e a Renata é arrumada, já tá clinicando, já tá, e tá falando que quer vir falar aqui comigo sobre menopausa, eu vou amar. Opa, tô nessa. É isso, é o que a Andrea tá falando aqui. As carreiras não serão mais lineares, né? Não Exatamente. é mais aquela coisa que a gente ainda foi criado com essa mentalidade, né? De que você ia entrar numa empresa, você ia mudar de emprego 4, 5 vezes ao longo da sua carreira, mas você ia terminar a sua vida fazendo aquilo que você começou fazendo. Isso mudou completamente, né? Isso mudou completamente. A gente pode Exatamente. lembrar, né? Você muda, mas quem está por trás daquela cadeira lá de nutricionista? É a Renata. Renata, Tem uma exatamente. pessoa, tem uma identidade, E tem com um a jeito de... reputação, né? E com toda a reputação Exatamente, que exatamente. ela É um conseguiu. jeito de fazer, que é ela, que se amanhã ela mudar de... Tô voltando aqui, vamos ver se a Suzana volta. Tô voltando, gente, me desculpa, olha, a Su voltou. Eu achei que as lives não caíam mais, eu errei totalmente. Mil perdões. Ai, obrigada. Obrigada por terem Entrei no voltado. meu... eu entrei no meu pessoal, foi só falar que o meu Insta pessoal era fechar. E a gente achou que não ia cair, né? Desculpa, não, eu errei totalmente, porque eu tava falando com a Suzana um pouquinho antes de entrar. Eu falei, Suzana, a gente não vai ter que ficar com aquela correria no final, porque eu assisto as missas do Padre Fábio de Mello. Ele comentou que agora ele não precisava mais parar a missa no meio, porque antes ele faz 1h30 de missa. Então antes ele parava nos 58 minutos e todo mundo tinha que entrar de novo, ele fazia a segunda parte da missa. Aí eu falei, domingo ele foi direto, ele falou que as lives agora estão indo direto, mas errei, enfim. Fiquei uma semana sem fazer live, perdi a prática. E eu quero agradecer aqui o pessoal que, na hora que eu falei da pergunta da minha amiga, várias pessoas, o Paulo, a Adriana, me deram o maior apoio aqui, falando que foi um pouco de invejinha que as minhas lives. Peraí que a Suzana caiu. É, falaram que ia parar de cair, né, na verdade, e eu acreditei, mas deixa eu ver, cadê a Su que ela caiu? Vamos ver se ela entra de novo. Agora. Não entrou ainda. Su, não tô te vendo. Se você estiver aí, pede para entrar, que eu já te adiciono. Desculpa, gente. Tem um request aqui. Adicionando. Adicionando. Oba, voltamos. Oi, Débora. Que bom que Vamos! você... Você estava falando que a missa do padre Fábio de Mello não cai, né? Então, Mas é que eu acho que ele a gente fez não é uma hora e meia. padre. Domingo ele fez 1h30 seguida. E ele comentou isso, que não precisava parar no meio. E eu, enfim, mas tudo bem. Estamos aqui de volta. Eu acho que o padre tem mais moral que a gente, padre. Ah, com certeza. Com certeza, padre. Padre pode mais. Aliás, olha, recomendo para quem... Eu não sou católica fervorosa, assim, mas as missas dele me emocionam É demais. mesmo? Eu descobri agora na quarentena, domingo 11 da manhã, e me emocionam demais, tocam demais, assim. Então, acho que vale a pena a experiência. Ah, que horas que é? É domingo 11 da manhã. Ah, vou tentar assistir. Assiste. Depois fica Uma, lá também uma super marca pessoal. Super. É aquilo que a gente falava, né? Marca é entrega, marca é serviço, marca é aquilo que eu faço pelo outro. O que o padre Fábio de Mello te entrega como marca pessoal? Ele te entrega conforto, ele te entrega emoção, ele te entrega, né, esperança, alívio, enfim. É isso que você espera dele. Não, e ele entrega, eu acho que o incrível do Padre Fábio é que ele entrega o lado espiritual, que eu falo, eu tenho experiências impressionantes assistindo a missa dele.
É mesmo? Eu tive duas experiências assim que são de arrepiar mesmo. Não entendi até agora por quê. Uma missa vista no Instagram, né? É uma coisa que só tinha acontecido uma vez quando eu entrei numa igreja em Nova York. Enfim, uma história que eu tinha feito um pedido, e o pedido se concretizou, e na hora que eu entrei naquela igreja, feito naquela igreja, quando eu voltei e a coisa tinha dado certo, eu senti ali uma presença, eu senti uma resposta de por que tinha dado certo, sabe? Assim, então, ali foi uma experiência. E eu tive duas experiências incríveis assistindo a missa dele. Agora ele entrega o quê? O lado espiritual e o lado humano. Eu acho que isso é legal. E a gente estava falando de coragem, de se expor, a gente estava falando de vaidade, de orgulho, né? De muita gente que não se expõe por causa de orgulho, né? Ele fala abertamente da depressão que ele teve, dos erros que ele teve. Na missa do domingo retrasada, gente, eu não sou Carola, não estou aqui para ficar pregando religião, não, mas é que eu acho que é um exemplo muito bacana de marca pessoal. É um exemplo interessante de marca pessoal, porque pensa assim, a gente falou de gente que faz a mesma coisa que um monte de outras pessoas, né? Então, falando da dermatologista, falamos do coach, vamos falar do padre. Sem tirar, respeitando todas as... Eu também não tenho essa crença. Mas olha para o padre. Eu olho para Eu ele... acredito, mas eu não tô aqui pregando, né? Porque, pelo amor de Deus, religião, cada um. Não, nem foi isso que eu entendi. Mas Mas assim, o o jeito que que ele entrega a missa é um jeito que 90% dos padres não entregam a missa. E aí você não tem vontade de assistir. E você tem vontade de assistir a dele. E é não, por você isso tem vontade que é de marca seguir, pessoal. porque ele tem um Instagram super divertido, né? Eu morro de rir com as piadas bobas que ele coloca no Instagram. E aí ele tem o lado dele denso, humano, né? Que eu tava querendo dar esse exemplo. Domingo retrasado, ele começou a missa dizendo que naquela semana ele tinha odiado muito uma pessoa. Olha a coragem de se expor, Olha a coragem, a vulnerabilidade, né? né? A vulnerabilidade, né? A gente lembra lá da René Brown, isso, né? Brené Brown. Ele falou, eu odiei muito uma pessoa nessa semana. E aí eu estava conversando com um amigo e eu queria que ele odiasse a pessoa junto comigo quando eu estava contando para ele a história. E eu estava ficando muito frustrado porque ele não estava odiando a pessoa junto comigo. E aí eu percebi o quanto eu estava errado. Porque além de eu estar errado em odiar uma pessoa, eu ainda estava buscando a solidariedade de uma terceira pessoa naquele meu ódio. E aí ele trabalhou tudo em cima disso. E foi bacanérrimo. Quer dizer, olha a coragem de um padre chegar e falar: gente, essa semana eu odiei alguém. Olha, vamos explorar o exemplo do ponto de vista da marca pessoal. A gente estava falando das pessoas que têm medo de se expor, não é? Tem medo de quê? A gente estava falando, gente que tem medo de parecer ridícula, gente que é competente e não tem coragem de escrever um post, de colocar aquilo que pensa. Pensa no padre que tem coragem de falar algo deste tipo. Agora, pensa se você está fazendo planejamento estratégico da marca do padre e o padre fala assim para você, eu vou postar que eu odiei alguém. Você fala, não vai pegar bem, veja bem, nós temos que fazer aqui a tua imagem. Não, eu vou falar porque eu sou um ser humano. Então, a Flávia falou um negócio interessante aqui. A Flávia falou o seguinte, ele nada no oceano azul, fala de um jeito super humano e não dando bronca. Ela está falando de oceano azul, que é o conceito de marketing de você o quê? Você ser um profissional, oferecer um produto, oferecer um serviço que você não tem concorrência, tá, gente? Isso é um oceano azul. Agora, me diz uma coisa, quantos padres tu conhece? 1 milhão de padres. Então, você vai dizer, esse padre faz alguma coisa como padre que os outros padres não fazem? Não. Esse padre, ele dá a comunhão, ele reza a missa, ele ouve a confissão. Como padre, ele é um padre. Mas por que ele é uma marca pessoal diferenciada? Porque o jeito de fazer é um jeito diferente. Então, gente, se vale para padre, vale para qualquer coisa. O que diferencia a sua marca pessoal é o seu jeito único, pessoal, particular de fazer aquilo que você faz. Você como advogado, você como dermatologista, tem um monte de gente que faz a mesma coisa que você. Tem um monte de gente que faz igual. Ah, porque o meu mercado é terrível, no meu mercado tem um monte de gente. Bullshitagem! Tem um monte de gente, um monte de mercados. Qual que é o seu jeito de fazer? Por que eu vou confiar em você e não vou confiar em outras pessoas? Exato. Como a gente estava falando, tem público para todo mundo. É uma questão de você saber
Com que público você vai se relacionar? Ah, eu sou uma pessoa mais séria, mais seca, eu gosto de falar pouco. Ótimo, tem um monte de gente que gosta de relacionar com gente que fala pouco. Ah, eu sou expansiva, eu sou simpática, eu conto caso. Ótimo, tem um monte de gente que só se relaciona com gente assim. A questão é, como é que você fala do seu valor de um jeito que o seu público entenda qual que é o seu valor? Como é que você fala daquilo que só você sabe fazer do jeito que você sabe fazer? E aí, sem medo. Por que vem o medo do ridículo? Vamos voltar na história do medo do ridículo, né? Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de postar, eu tenho medo de dar entrevista porque eu tenho medo de parecer ridículo. Vem de uma necessidade de agradar a todo mundo. E se alguém não gostar daquilo que eu fiz, eu parecer ridículo. Espera, calma. Tudo que você faz na vida tem uma galera que não gosta, que você geralmente não fica sabendo. Mas assim, você não tem que agradar a todo mundo. Você tem que achar o seu público. Libertar, né? Eu acho que na hora que você se liberta dessa necessidade de agradar todo mundo, você consegue dar 1000 passos para frente. 1000 passos, exatamente. Por quê? Porque você entende que você tem que agradar a quem você decidiu agradar, ao público que faz sentido para você. E aí, quando você deixa de ser mais ou menos, o que acontece é o que você falou, você dá 1000 passos para frente. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, quando você tenta ser uma coisa que agrada, falar com todo mundo, você não fala com ninguém. É o que eu sempre digo, exatamente, Rê. Sabe o que é isso? Usando um exemplo da tua área, que é nutrição, é o que eu sempre digo, sorvete de creme. O que é o sorvete de creme, gente? Sorvete de creme é um troço que vai com brownie, vai com banana, vai com... você joga... Seu filho joga M&M's e calda de chocolate em cima. Ele vai com torta de maçã. Por que o sorvete de creme combina com tudo? Porque o sorvete de creme não é nada. O sorvete de creme é um troço mais xoxo do mundo. Ele tem personalidade nenhuma. Então, você quer ser sorvete de creme? Você quer agradar todo mundo? Você quer colar no brownie, na banana, na torta, não sei o quê? Você não vai ser nada. Você tem que ser sorvete de pistache. Exato. É assim. É pouca gente que gosta de sorvete de pistache. Mas quem gosta, ama. Então, isso é que é dar 1000 passos para frente. É assim. Eu sou sorvete de pistache. Quer? Quer. Não quer? Vai procurar o sorvete de chocolate, o sorvete de frutas vermelhas. Sabe por quê? Porque tem mercado para todo mundo, gente. Tem gente que compra pistache. Às vezes eu chego na sorveteria, eu vejo cada exemplo, cada sorvete, que eu falo, gente, sorvete de melancia com paçoca. Eu falo, quem compra esse troço? Depois eu lembro do meu próprio exemplo aqui, eu falo, gente, tem alguém que compra esse troço. E é por isso que os caras estão vendendo. Não, quero ser sorvete de gengibre, a Rê tá falando. É isso aí. Não, e se você quer agradar todo mundo, Suzana, é porque você não pode ser verdadeiro, né? E por que o Fábio se diferencia? Porque ele é verdadeiro, porque ele é autêntico. Uma marca tem que ser verdadeira e autêntica. Isso é uma coisa que a gente na Nike martelava diariamente. E é uma coisa que a Nike faz muito bem. Ela é uma marca verdadeira. Ela tem no seu DNA uma cultura gigantesca e ela preza essa cultura e ela repete essa cultura. Ela, por exemplo, ela apoia os atletas nas piores crises da vida deles. Ela é assim. É mesmo. Tá todo mundo lá metendo a boca no cara porque o cara fez não sei o quê. A Nike vai lá e ela banca, ela apoia, porque por trás ela é um ser humano, ele não sei o quê, não sei o quê. É uma coisa da verdade da marca, né? O padre tem a verdade dele chegar e falar numa live que ele teve depressão, falar numa missa que ele teve ódio, né? E a tua marca tem que ter as suas verdades também. Agora, você quando tiver as suas verdades, você não vai agradar todo mundo. Exatamente. Mas se você quiser agradar todo mundo e não tiver a verdade, você vira sorvete de creme. E aí? Exatamente. E aí o que acontece? Ninguém vai procurar por você. A pessoa não pede o brownie por causa do sorvete de creme. Ela pede o brownie por causa do brownie. O sorvete de creme vem, porque vem. Entendeu? É isso. Então, e não confundir. E aí você não tem o seu diferencial, né? Que é uma coisa essencial numa marca. Qual é o seu diferencial? Exatamente, Paty. Não confundir verdade, autenticidade com sincericídio, né? Claro, também. Muita calma, gente, assim,
como é que você fala de si, daquilo que você tem de valor para mostrar para o mundo, respeitando as pessoas dentro de um território. É isso. O Léo está falando aqui, ninguém enxerga o mundo pelos seus olhos. Sua marca é mostrar para o mundo como você enxerga. Exatamente. Exatamente, Léo, obrigado. Marca tem muito de ponto de vista. Às vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, no LinkedIn ou no Desculpa que a minha filhadinha entrou, a minha filhada linda. Oi! Lu. Às vezes eu vejo as pessoas repostando, reposta. E aí eu sempre ajudo os meus clientes a colocarem um ponto de vista. Porque assim, repostar é super legal, mas o que você acha sobre isso? O que você agrega, né? Exatamente. Por que você, fazendo a sua curadoria, escolheu esse texto? O que você acha sobre ele? Que vivência você já teve? O que você concorda ou discorda? Por que nesse momento você achou relevante repostar esse conteúdo? Exatamente, Léo. Marca é ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista sobre aquilo que você está comunicando? Isso vai deixando claro para as pessoas a história do sorvete lá. Não, essa pessoa acha mais isso, ela acha menos aquilo. Eu gosto mais disso, eu gosto menos daquilo. Não gostei, não é minha praia. Agora você fica... É a história de Steve Jobs. Assim, se eu vou entrar no meu Instagram, no meu LinkedIn hoje, para ficar contando a vida do Steve Jobs, a história do Steve Jobs, você que está lendo aí, você vai falar assim, é mais uma que não conviveu com o Steve Jobs, que está contando alguma coisa que ela ouviu falar de alguém que escreveu sobre alguém que conviveu com o Steve Jobs. Who cares, entendeu? Eu vou ler o original, eu vou ler o livro da biografia do Steve Jobs. Eu não quero saber o que a Suzana acha sobre o caso que aconteceu. E, assim, agrega pouquíssimo valor. Exato. Agora, se eu pegar lá o livro do Steve Jobs e tiver uma passagem que eu tive uma vivência com um cliente, eu comentar, falar, olha só, isso aqui eu apliquei na prática na minha consultoria, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente viu diferente, né? Tivemos uma experiência assim, ou assá. Ah, tá bom. Estou agregando algum valor. Né? Eu tô te contando uma coisa que só eu, Suzana, posso contar. Ah, mas milhões de pessoas no mundo inteiro se interessam pelo Steve Jobs e meia dúzia se interessa por você, Suzana. Paciência! A meia dúzia que se interessa por mim, quer ouvir o que eu tenho a dizer, quer ouvir o meu ponto de vista. Ou então eu vou lá estudar algum outro assunto sobre o Steve Jobs, vou escrever um livro sobre ele. Mas assim, tentar ficar... Sabe? Às vezes as pessoas fazem uns blogs, fazem umas coisas, tendências da gestão do século XXI. Eu falo, gente, fala sobre alguma coisa que você sabe falar. Não vai copiar e colar, né? Pelo amor de Deus, copiar e colar não adianta nada. Mesmo que tenha pouca gente lendo você, mas as pessoas vão interagir com você, vão se relacionar. Eu sempre digo o seguinte, fale para menos pessoas. Você vai falar com mais pessoas. Seja mais objetivo, mais direcionado, que o seu público naturalmente vai aparecendo. Oi, Paulo. Beijo pro Léo. Que bom que ele tá com a gente também. Léo é o marido do Paulo. Paulo foi nosso super companheiro aqui nessa live. Ele tá falando aqui, olha o orgulho. Beijo pros dois. Beijo. O que mais, Paty? Eu acho que não veio mais nenhuma pergunta sua. Eu já extrapolei seu tempo. Eu tinha te pedido 1 hora. Eu sei que tá vindo. Imagina. E se alguém tem mais alguma pergunta, mandem agora. Maravilha. Eu vou deixar a Suzana cuidar da família dela, que eu tô roubando ela. Imagina, delícia de conversa. Até extrapolamos aqui o nosso tempo, fomos derrubadas. Estamos falando, né? Já era de se esperar. Exatamente. Paty, querida, super obrigada pela oportunidade de falar para esse seu público. Obrigada a todo mundo que assistiu. Conseguimos ter de volta a metade aqui da turma que estava. Já está ótimo, né? Obrigada por terem voltado. Desculpe a desorganização, mas eu realmente achava que as lives não estavam caindo mais. E imagina ter vocês com a gente. Um prazer. A gente vai colocar no YouTube, né? No nosso, da Betafly e no seu. A gente vai. A primeira
parte, aquela hora que caiu, já foi direto para o IGTV, que agora já veio essa opção e eu já mandei. Então, Ah, já voltou? tá, Ótimo. já tá lá no IGTV do Patrícia Chacur em Palavras. E aí depois eu vou baixar e a gente vai pôr no YouTube também. Tá bom, maravilha. Obrigada, Obrigada, Su. Paty, Bom falar querida. com você. Obrigada a todo mundo que assistiu. Agradeço também todo mundo e uma delícia falar com você. Su, a gente fica em contato. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.